Oi, nesse vídeo vamos falar sobre pixel art, obstáculos e cenário. Mas antes, esse desenho foi feito para uma overlay para as lives da CS, naquele sitezinho lá. Twitch. Vou deixar o link nos comentários fixados, recomendo que você dê uma olhada. Sério, é muito bom. Dá uma olhada lá. Agora indo pro tema principal do vídeo, esse desenho é uma pixel art. Resumindo, bem por cima, seria um tipo de desenho que usa uma medida relativamente menor do que o convencional, o que torna os pixels visíveis, que são o menor componente de uma imagem digital e a estrela desse estilo. Um exemplo da diferença de escala é que eu normalmente desenho com um tamanho por volta de 2000 por 2000. Um exemplo da diferença de escala é que eu normalmente utilizo um tamanho de 2000 por 2000 aproximadamente. E quanto essa pixel art aqui tem 192 por 108. Isso faz com que ela tenha um espaço reduzido, que dificulta produzir detalhes, já que não dá para deixar menor do que um pixel. E um pixel em uma pixel art ainda assim é muito significativo. Então fica mais difícil de retratar linhas ou detalhes pequenos. Para poder driblar esse obstáculo, eu pensei em duas alternativas. A primeira é simplificar ao máximo esse detalhe, mas isso pode torná-lo irreconhecível. Enquanto a segunda é simplesmente retirar esses detalhes, mas só que isso poderia tirar tanto a graça do desenho quanto torná-lo mais vazio, correndo o risco de simplificá-lo demais. Então tentei alcançar um meio termo entre esses dois, não tirando muitos detalhes, mas só que também não simplificando de forma que não dê para entender. O que, na minha opinião, teve um resultado melhor do que se eu tivesse optado por qualquer uma das duas opções apenas. Normalmente eu separo o processo de desenhar um cenário em etapas. Primeiro eu tento analisar os elementos que compõem o cenário, a distância entre eles e encontrar a linha do horizonte, o que vai me ajudar tanto a centralizar o desenho quanto a saber como eu vou dispor cada elemento na tela. Nesse caso, eu fiz uma análise da foto que eu utilizei como referência. Logo em seguida, tento desenhar as formas simplificadas dos elementos que estavam no cenário, sem muito comprometimento com os detalhes deles. Normalmente apenas tento desenhar o bruto da forma deles. Por exemplo, em ambientes urbanos, ao contrário desse daqui que eu tô desenhando, eu normalmente tento retratar as casas e os prédios como se fossem retângulos e quadrados, de uma forma que eu consiga perceber onde eles estão e ainda assim dê para entender a disposição deles no cenário. Logo depois desse processo, eu começo a adicionar os detalhes. Depois eu começo a colorir ou então fazer o sombreamento e os pontos de luz, dependendo se for em preto e branco ou não. Eu normalmente não realizo esse tipo de processo no cenário inteiro. Por exemplo, todo o cenário passa pela etapa 1, depois pela etapa 2, depois pela etapa 3. Às vezes eu opto realizar esse tipo de processo em um elemento por vez, mas só que isso depende muito do que vai se tornar mais prático para o cenário que eu vou desenhar. Eu escolhi essa paisagem porque ela passa uma calma interessante. Fiz algumas pequenas modificações nela comparando com a referência original. Por exemplo, o sol e o barco, que antes não estava ali. O sol não estava ali e o barco antes era um bote. Eu achei que ficaria mais esteticamente interessante sendo um barco de madeira. O intuito de colocar o sol foi fazer um contraste entre quente e frio, com a temática entre ele e as montanhas, o que eu acho que criaria um conceito interessante. Bom, com os assuntos principais do vídeo abordados, eu vou quebrar a quarta parede. Sim, eu vou conversar com você. E agradecer, muito obrigado de verdade por todo o apoio que vocês vêm me dando e todo o incentivo. Sério, isso tá me ajudando muito. O apoio que vocês me dão dá muito ânimo pra continuar. E se vocês tiverem alguma sugestão de como melhorar ou alguma ideia de conteúdo, algum assunto pra abordar, por favor, coloca nos comentários, educadamente. Afinal, já que vocês vão assistir esses vídeos, meio que seria muito bom ter uma ideia do que exatamente vocês querem assistir.
Bom, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.